nosso convidado de hoje é Edgar Abreu e o nosso bate-papo vai ser o que nós devemos saber para começar a investir. Edgar, tu pode começar te apresentando e falando um pouco do teu trabalho? Obrigado, muito obrigado aí, Carlos, obrigado toda a família aí, família Sicredi toda, esse projeto maravilhoso aí pelo convite, né, participar aí desse podcast, esse videocast na final. Então, para quem conhece meu trabalho muito para esse pessoal do mercado financeiro, eu já trabalho com certificações financeiras que basicamente dá um Cresci para quem vende um imóvel, dá uma OAB para quem é advogado, dá um CRM para quem é um médico, dá uma certificação para quem é profissional de investimento. Então, a minha área é essa, é preparar os profissionais que falam de investimento com os clientes, né, para ter as certificações que vai dar uma garantia para o investidor na outra ponta. Já trabalho com isso há muito tempo, praticamente desde o início, né, mas sempre vivi educação financeira, trabalhei no Banrisul um tempo, saindo, e hoje a minha vida é basicamente educação financeira, e tem uma EdTech que oferece soluções de educação e tecnologia para principais instituições, cursos de pós-graduação, enfim. Isso é o que eu faço hoje, né? Minha formação acadêmica é matemática, mas fiz algumas especializações, mestrado em economia, acabei misturando sempre os números e o dinheiro, e cada vez mais tenho me apaixonado mais pela psicologia, entrando nesse universo, que ele era tão racional há pouco tempo, né? E hoje, quando a gente fala de investimento, é impossível você falar de investimento sem falar de números, sem falar de cenários econômicos, projeções, e sem falar de comportamento também de investidor, comportamento de pessoas. Afinal de contas, a gente está lidando com pessoas, né? Então, essa é um pouco da minha jornada e um pouco do que eu faço hoje. E a nossa primeira pergunta, então, para a gente começar esse nosso bate-papo, para quem está conseguindo fazer sobrar no orçamento, né, um dinheiro, ou receber um valor e quer fazer esse dinheiro render, quer investir, né? Por onde começar? Então, Carlos, essas pessoas já são vitoriosas, né? Quem hoje já consegue fazer um equilíbrio financeiro entre o que ele recebe e o que ele gasta e faz sobrar, ele já tem que se olhar no espelho e falar, eu entendo de dinheiro, alguma coisa eu não sou um qualquer, né? Porque você está acima da maioria da população. A maioria da população não consegue fazer esse equilíbrio entre receita e despesa, né? E acaba entrando num cheque especial, no empréstimo, no giro de um cartão de crédito, em endividamentos, préstimos consignados. Essa é a maioria da população. Então, é tão engraçado, às vezes, porque esse profissional, esse investidor, entre aspas, esse pseudo-investidor, vamos dizer assim, ele consegue ter uma gestão financeira que não é fácil, que é controlar os gastos, e a tentação está em todo o tempo. Então, ele é sofisticado, que a gente fala do ponto de vista financeiro, de controlar, sobrou o dinheiro. Na hora de investir, ele volta a ser amador na grande maioria das pessoas, né? Então, lá dentro de casa ele é austero, não vamos gastar, não vamos sair para jantar, não vamos comprar tal coisa. Ele conseguiu, porque se está sobrando, ele está sendo tentado todos os dias para consumir. Todos os dias ele tem uma tentação para gastar mais do que ele ganha, mas ele consegue vencer essa batalha. Na hora de investir, ele senta na frente de um gerente de banco, de um assessor, de um profissional ou não profissional. Na maioria das vezes não senta na frente de ninguém e toma uma decisão que aí é uma decisão amadora, é a decisão que, do ponto de vista de crédito, é como se ele estivesse endividando. A grande maioria acaba colocando o dinheiro numa poupança ou no primeiro CDB que é oferecido, sem olhar mercado, sem olhar taxa, sem olhar diversos indicadores, para tomar essa decisão do que é melhor para ele, né? Então, hoje realmente você tem esse gap muito grande entre o que acontece, os investimentos hoje, da grande massa, grande maioria, né? Esse início é bem complexo, né? Claro que se a gente pegar os grandes investidores em volume, claro que ele já vai ter um atendimento diferenciado, ele é um pouco mais criterioso, ele já venceu várias etapas, mas iniciar a investir é também iniciar o conhecimento. Mas o que eu falo é que não é um amador, não deveria ser, porque essa pessoa que vai começar a investir, ela sabe lidar com dinheiro, ela não conhece de produtos de investimento, o que é uma coisa diferente. Não, é bem importante isso que tu fala, porque as redes sociais, elas hoje, assim como qualquer outro assunto, elas trazem muita informação sobre investimentos, né? E acaba que esse investidor iniciante, ele acaba ficando meio confuso, ele não sabe para onde ir, porque existem muitas informações de investimentos lá
que às vezes, muitas vezes não deixa claro, né, o risco que ele está correndo. Enfim, então assim, como saber, né, o que priorizar e aonde colocar esse recurso? Carlos, excelente. Então, assim, a gente vive, nós somos de uma outra geração dos novos investidores atuais, né? Mas, assim, eu pego um pouquinho mais, assim, da minha mãe, a época dela é uma época de falta de informação, acesso à informação. Se a gente quisesse ter acesso a uma informação, era muito difícil, né? Você tinha informações locais, jornal local, né? Eu lembro que existia as pessoas que estão nos vendo ou nos ouvindo aí com 20 e poucos anos, eles não sabem o que é a Barça. Você sabe bem o que é a Barça, mas era o nosso Google. A gente tinha que comprar uma coleção de livros para poder saber sobre o mundo, saber sobre curiosidade, saber sobre ciência. E depois de um tempo, a gente começou, aí chegou a internet, a gente começou a se conectar e a gente começou a ter canais de comunicação mais descentralizado, né? E a gente começou a acessar outros hubs, né? Graças à internet, a gente conseguiu ter uma rapidez da informação e a gente tinha portais de notícia que passavam a credibilidade. Então, onde a gente buscava informações sobre investimentos? Você tinha Exame, Infomoney, você tinha Valor Econômico, Portal Terra, UOL, Globo, você parava num desses portais que era de conhecimento. Hoje a gente tem uma... E ali você estava tranquilo, né? Você tinha um assunto e você estava tranquilo. Não, tem uma instituição séria por trás, por mais que tinha viés ou não, você tinha uma credibilidade da informação. Hoje, isso totalmente descentralizou. Hoje, o Joãozinho, a Mariazinha, pega uma câmera, liga, e ele virou um portal de notícia. E a credibilidade, ela é dada muito pela qualidade como ele se comunica. E não é a qualidade das informações, que tem um gap. Às vezes elas estão linkadas, às vezes não. Então, se a pessoa é descolada, ela fala legal, se ela tem muitos seguidores, e esses seguidores podem ter vindo porque é um ex-Big Brother, pode ter vindo porque é alguém que teve alguma exposição de alguma maneira e resolveu falar de investimento, não importa qual é o track que gerou esses seguidores, essa audiência não necessariamente vai validar o conteúdo que é dado. Então, hoje, o grande desafio, eu digo, dessa geração, não é a falta de informação que era o nosso, é a curadoria da informação. É ter uma inteligência e um conhecimento de saber, isso eu vou descartar, isso eu não vou descartar, isso eu quero... Porque são tantas informações, se tu botar no Google Tesouro Direto, no Instagram, no Face, no YouTube, você vai ter 500 vídeos. Alguns excelentes que tu olha assim, nossa, demais, aprendi tudo sobre Tesouro Direto, eu sei investir, entendi como funciona, e 100% gratuito. Só que tem algumas aberrações que são terríveis. Só que para nós é simples, para mim, para você que é desse mercado, saber separar o A e o B. Agora, para quem não sabe, ele vai clicar no que teve mais visualização, no cara que tem maior número de seguidores, e ele vai tomar as conclusões dele sem um conhecimento prévio para julgamento. Então, eu acho que esse tem sido o grande problema hoje das redes sociais, é que a gente não tem filtro entre a qualidade das informações que estão sendo disseminadas, porque, enfim, você passa a não ter uma curadoria jornalística em relação a isso, e muitas vezes, na maioria das vezes, você tem interesses por trás. Grandes influenciadores são patrocinados por grandes instituições e tem como um vínculo, às vezes, o objetivo vender algum produto daquela instituição. Então, tem uma série de viés aí para tomada de decisão das informações nas redes sociais. Para dar continuidade a essa pergunta, quais os filtros que esse investidor iniciante deve fazer nas redes sociais para buscar uma informação de credibilidade? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar obviamente, você vai ver a relevância que esse profissional tem, e eu não estou dizendo que o micro-influenciador não é relevante, ele é relevante. Mas para você tomar uma decisão com um micro-influenciador, ela é mais arriscada. A princípio, quando ele vira um influenciador grande, ele já passou por uma curadoria de muita gente, foi aumentando seus seguidores. Se ele está falando de um único tema a vida toda, enfim, então isso é um fator, não deve ser o único fator. Mas o tamanho desse influenciador, o tamanho desse canal é um fator importante. Segundo fator importante é descobrir se ele está associado a alguma instituição ou não.
Então, como que você pode ir? Você pode ir lá no perfil do Instagram, ele vai ter normalmente um link, você vai clicar naquele link. Se tiver só propaganda de uma única instituição, ele está vinculado a uma única instituição. E não tem problema, só que você tem que saber que a maioria dos papéis que ele vai te recomendar tem um viés para ser aquela instituição, que vai ter bons papéis, ter bons papéis em todas as instituições, né? Então, você tem que ter essa análise. Você tem poucos influenciadores grandes que tem um papel que a gente chama de white label, que é o label é o rótulo, e o rótulo é branco, que é transparente. Ou seja, vou te indicar o que é melhor. E esse fundo pode estar no Sicredi, ele pode estar no Banco do Brasil, ele pode estar no Itaú, essa ação que eu estou olhando é a X, é a Y, é a Z, e eu não ganho nada com isso, o que eu ganho são seguidores, e, enfim. Mas é muito difícil, né? Porque todo trabalho tem que ser remunerado. E a remuneração tem que ser paga por alguém. E quem tem interesse em patrocinar uma informação onde o cara indica um ativo de um concorrente. Então, é muito complexo esse modelo para ele fechar todas as chaves, né? E dificulta cada vez mais a decisão. A minha opinião, e aí sim, fechando a tua pergunta, eu estou tentando justificar o porquê da minha opinião, é que você tem que voltar aos grandes veículos. Ponto, não tem o que fazer, você vai ter que voltar, apesar de você ter hoje veículos com vínculos, né? Vínculos numa hold. Você tem lá o Valor Econômico, que pertence à Globo, e a Globo tem, o Grupo Globo tem a Orama Investimento. Você tem a Infomoney, que pertence à XP, então você tem um vínculo. Você tem a Exame, que pertence ao BTG. Então, virou também um modelo também que tem viés. Então, a mesma coisa de clicar um link no perfil, você tem que saber que esse portal pertence a uma hold que está ligada a uma instituição financeira e também não tem problema, mas você precisa colocar esse filtro também na hora de tomar suas decisões. Perfeito, muito obrigado. Bom, agora falando um pouco de risco, né? A Ambima recentemente fez uma pesquisa e que, assim, a principal característica de um investimento para a gente tomar a decisão dessas pessoas entrevistadas, a maior parte respondeu o risco, ou seja, o medo da perda daquele dinheiro, né? O principal, digamos assim, o que mais preocupa as pessoas a começarem a investir é essa questão do medo de perder dinheiro. Então, assim, como escolher investimentos com segurança e diminuir o risco? Muito bom, Carlos. Realmente nós somos averso a risco, né? E o que é averso? Nós não gostamos, nós temos medo, a gente foge de risco. O ser humano é assim, né? Você tem risco para todo lado na tua vida, né? Você tem risco de ser assaltado, você tem risco de ser atropelado, você tem risco de, enfim, de envelhecer, de alguma doença. Para muitos desses riscos, tem como se proteger dos riscos e conviver muito bem. Não é porque eu tenho risco de ser assaltado que eu vou ficar dentro de casa a vida toda. Eu não posso sair porque eu vou ser assaltado. Não é porque eu tenho risco de ter um infarto que eu não vou comer aquela nossa picanha com aquela gordurinha. Não, isso pode gerar um infarto. Então, a gente está tomando risco todo o tempo. A gente tenta controlar. Depois, quando a gente vai lá, joga o nosso futebolzinho para aliviar um pouco. Eu tomei um pouco de álcool, quero ter uma vida saudável também. E você vai tendo o equilíbrio, é o grande caminho disso, né? O que não dá para ter são extremos. Os extremos é complexo, né? Então, todo mundo tem que se conhecer, né? Saber qual é o limite de risco tolerável. Não é? E em tudo na vida, essa exposição ao risco, ela é individual, né? Como é que a gente vai falar de risco para uma pessoa, por exemplo, de, sei lá, 80 anos, que tem uma geração, que tem uma criação, um mundo, uma história que passou na vida dela, né, e que foi funcionária pública, trabalhou a vida toda, se aposentou, aquela carreira impecável, está em casa e cuida dos netos. Da mesma maneira que a gente vai falar de risco para um menino de 27 anos que se formou e hoje é piloto de avião e está voando todos os dias, nas horas vagas salta de paraquedas. Como é que a gente fala de risco de investimento no mesmo tom para os dois? Porque são perfis diferentes para próprio risco, né? Então, o que a gente tem que saber é que não existe certo ou existe errado, existe o certo e errado para cada pessoa. Então, o grande desafio é você entender qual é a sua tolerância de risco. Poxa, eu posso me expor de risco até aqui. E tentar se proteger para que o risco não ultrapasse o limite que você consegue tolerar, né? E tem que assumir risco. É impossível assumir risco. Eu tenho medo de voar.
mas eu quero fazer negócios e negócios estão em São Paulo. Como é que eu vou fazer? Vou para São Paulo de carro todos os dias? Em algum momento eu tenho que pegar um avião. Então, essas posições extremas, vou ficar na poupança, porque qualquer outro investimento tem risco, essas posições, esse é o problema, é como se eu fosse ficar só dentro de casa e não sair lá fora que eu posso ser assaltado, é como eu nunca tomar uma cerveja porque eu posso virar um alcoólatra, é como eu nunca comer uma carne porque, e assim você tem uma mesma posição que a gente consegue diversificar na vida real, mas tem dificuldade em diversificar em investimentos, né? Temos que tomar risco, porque se você não toma risco, você também não tem a felicidade, porque também por trás de grandes riscos também existem grandes oportunidades, né? E agora falando um pouco assim da questão da crença de que para ser investidor eu preciso ter muito dinheiro, né? Existe esse negócio, eu escuto muito, né, nos meus atendimentos, nas agências, assim, essa questão de que, não, eu não tenho dinheiro, né? Investidora são outras pessoas, né? Tu que é grandão, enfim, né? Então, assim, como se enxergar investidor, né? Como é que a gente acha, assim, que tem pouco, não consegue se ver como investidor? Realmente, assim, a gente tem alguns, são alguns mitos, né, e no mercado financeiro, como em todas as áreas, e esse realmente é um mito, né? Quando você fala fulano é investidor, aí você fala, se você pegar qualquer pessoa, falar fulano, o que ele faz? Ele é investidor. Você começa a pensar na cabeça, você já imagina o cara andando no helicóptero, num avião, cheio de negócios, com milhões na conta, mas não é isso, é investidor. É como se eu falar, fulano é empreendedor, e realmente ele pode ser um cara que foi um empreendedor, que montou lá uma companhia, sei lá, de ônibus e depois virou uma companhia aérea, como, por exemplo, o caso da Gol, a família Constantino, e é um empreendedor, como qualquer outro empreendedor. Mas ele pode também ter uma barraquinha, um quiosquezinho que está vendendo ali as coisinhas no centro ali, e ele está empreendendo também, está vendendo na feira, ele também é um empreendedor. Então, ser empreendedor não quer dizer que tem um grande negócio ou um pequeno negócio. Ser investidor não quer dizer que tenha muito dinheiro, mas que tenha pouco dinheiro, mas ele tem o hábito de investir. E claro, para que o grande negócio exista hoje, em algum momento ele foi pequeno. Então, a concepção, todo mundo quer ter um grande negócio, todo mundo quer ser um grande investidor. Mas se a gente achar que não é capaz porque não tem o dinheiro suficiente, eu não posso investir porque, nossa, isso aí é para rico, é para quem tem muito dinheiro, é como pensar que eu não posso virar um grande empreendedor porque eu não tenho como contratar 100 funcionários de cara, eu tenho que começar sozinho. Não, o início é esse. Esse é o único caminho. É fácil para as pessoas começar a empreender sozinho. Em casa, ela vai lá, ela aluga um carro, ela vai e começa a fazer motorista de aplicativo. Ela está empreendendo, sozinha, só ela. E claro que se crescer, ela daqui a pouco vai ter mais gente que trabalha para ela, daqui a pouco ela montou uma frota de carro, daqui a pouco ele está alugando o carro, e daqui a pouco ele tem uma concessionária. Isso pode ser uma consequência desse sucesso do empreendedorismo. Só que tem que ser tão simples você começar a empreender com um custo baixo e acreditar que isso vai ficar grande, porque você está todo dia acreditando. Meu futuro está aqui. Comecei com o aplicativo, se der certo, já tem alguém trabalhando para mim. E você está acreditando nisso. A mesma coisa que você com investimento. Começar com o teu valor baixo, porque esse é o primeiro passo. E acreditar que esse é o teu futuro. E que se você tiver disciplina, tiver trabalho, tiver, enfim, uma série de outras coisas, né, bem aconselhado, né, enfim, bem assessorado, você vai conseguir transformar esse dinheiro também em grande fortuna, que é o que você precisa. E aí, só para fechar esse conceito também, Carlos, o conceito de ser rico, né? Que é um conceito que não é claro, né? Milionário, todo mundo tem um conceito, tem que ter 1 milhão, não sei o que, existe um número, né? Milionário. Agora, o que é o rico? O rico não é um número, não é o 1.000, não é 100 mil, o que é ser rico, né? Eu tenho uma definição que rico é o cara que gasta menos do que ele ganha. Ele é rico. Porque se ele continuar a vida toda gastando menos do que ele ganha, sempre está sobrando dinheiro, ele sempre vai ter reservas. Aquele sonho que nós temos como brasileiros, né, principalmente o dinheiro trabalhar para nós, também é uma outra frase que você escuta muito, faça o dinheiro trabalhar para você. O dinheiro não vai acordar às 7 da manhã, ir lá, bater o ponto, fazer o teu trabalho. Ele não vai trabalhar, não vai fisicamente. A expressão do dinheiro trabalhar para você nada mais é do que você ter esse dinheiro aplicado
esse dinheiro está aplicado a uma cesta de investimentos, não importa onde, os juros que rende esse dinheiro é suficiente para você viver. Esse é o conceito do dinheiro trabalhar para você. Se você consegue chegar nesse nível, que é, olha, só tirei os juros, e isso eu estou pagando minhas contas e estou sendo feliz, aí você não precisa mais trabalhar. Porque você fica em casa, espera os juros do mês, gasta ele, espera os juros do mês, gasta ele, e você pode fazer isso ad eterno. Se a taxa de juros não mudar, e se você não aumentar seu consumo, seu filho está aposentado, se ele tiver o mesmo consumo, vai te passar para o seu neto, para o seu bisneto, e aí você chegou ao ápice, vamos dizer assim, do dinheiro trabalhar para você, que é o sonho de todo mundo. Agora, qual o tamanho desse volume para que você consiga esse dinheiro trabalhar para você e então essa aposentadoria? E aí é o que depende do quanto você quer viver, qual o tamanho do teu gasto. Se eu gasto R$ 1.000 por mês, eu consigo juntar 100 mil, hoje a taxa de mercado está quase 1% ao mês, dá para mim nunca mais trabalhar. Se eu gasto R$ 1.000 por mês, conseguir juntar 100 mil, não precisa mais trabalhar. 1.000 de juros, gasto, 1.000 de juros, gasto, 1.000 de juros, gasto, e você é feliz com 1.000. Se eu gasto 5 mil por mês, eu preciso juntar 500 mil. Se eu gasto 10 mil por mês, eu preciso juntar 1 milhão. E assim, isso considerando a taxa de juros a 1%. Tem inflação, tem uma série de outras coisas. Eu estou simplificando o cálculo para a gente poder entender a ideia do conceito do que é o dinheiro trabalhar para mim. Então, a status quo, que a taxa de juros não muda, a inflação não muda, as coisas não ficam mais caras, eu vou viver feliz para o resto da vida. Então, esse é o grande sonho aí como investimento mesmo. E com isso, né, Edgar, o importante é começar, né? O importante é acreditar, planejar, para que talvez hoje o valor ou os recursos sejam poucos, só que ao longo do tempo a mágica dos juros vai fazer isso se tornar talvez aí a independência financeira, né? E chegar nesse objetivo aí que é o dinheiro trabalhar para nós. Perfeito, Carlos. Você é especializado em certificar pessoas, né? Muitas vezes, principalmente essas pessoas que estão começando a investir, elas buscam alguém de confiança, uma referência pessoal. E aí eu queria te perguntar bem nessa linha da tua especialização. Qual a importância da busca por uma pessoa que tenha certificação? Qual a diferença de uma pessoa certificada exercer esse aconselhamento, né, ser uma referência para começar a investir, e de uma pessoa que não tem essa certificação? Então, assim, o que acontecia, assim, para as pessoas entenderem um pouco disso, né? Até 2000, mais ou menos, 2001, 2002, muito tempo atrás, os investimentos, eles não tinham muitas oportunidades, muitas diversidades de investimento. A gente vivia um mundo que era basicamente CDBs, poupança, e você não conseguia, você não errava na escolha do cliente, porque a bolsa de valores ela era muito pequena, não tinha muito mercado, enfim. Ali em 2004, você começa a crescer muito, principalmente a indústria de fundos de investimento, e começa a ter muitas opções, a bolsa começa a crescer e começa a ter a necessidade de aconselhamento desse investidor. Porque com excesso de opção tem escolha, se tem escolha tem renúncias. Então, a gente precisa ter alguém nesse intermédio para poder fazer esse assessoramento, né? Essa consultoria de investimento. E aí que nasce, então, a ideia das certificações, né? Porque como é que, como ente, como que uma instituição financeira garante que aquele profissional está realmente qualificado para dar aquelas informações? Isso já é um modelo que existe em vários outros negócios. Como eu falei, você não compra um imóvel se não for de um corretor. E para ser corretor de imóvel, ele tem que ter um CRECI. O que é um CRECI? É um certificado que a entidade de classe dá para falar, ele entende de imóveis. Se ele está te falando que o preço desse metro quadrado está barato, é porque ele realmente entende de imóveis, de vendas de imóveis, de corretagem. Beleza, o cara está habilitado. Eu tenho uma entidade de classe chamada OAB, que é a Ordem dos Advogados no Brasil, que fala, não adianta você passar em direito. Você tem que passar nessa prova aqui para ver se você está pronto para ser advogado. Passou? Eu falei, esse cara está pronto para ser advogado. Não importa a instituição de direito que ele estudou, seja uma grande, uma pequena, eu atesto como entidade de classe se ele está preparado para ser advogado ou não. E se ele tem um AB, ele pode atuar. Senão, não pode. Nos médicos, a mesma coisa. Não adianta ele ter feito a medicina lá, ele vai precisar ter o CRM dele. Com o CRM, ele está autorizado a cuidar da saúde. São tudo coisas importantes. Você está delegando para o advogado um futuro que é um futuro
que é um processo que você está envolvido, ou que você é parte réu, ou que você é uma parte de acusação, enfim, não importa, você está delegando para o médico a tua saúde e o teu dinheiro, para quem você delega. Então, existe uma necessidade para que esse profissional que te aconselha também tenha uma certificação. E essa certificação também é dada por uma entidade de classe, e essa entidade de classe se chama Ambima. Então, a Ambima é o AB, é o CRM, a Ambima, que é basicamente a associação dos próprios bancos, instituições financeiras, cooperativas, enfim, são associados da Ambima. Então, essas certificações, né, ela diz, esse profissional está habilitado em conhecimento para falar sobre determinado assunto, né? E nesse caso o assunto é investimentos. Então, quando você cai com um profissional, e aí respondendo assim a tua pergunta direta, Carlos, que vai falar de investimento, mas ele não está certificado, você corre o mesmo risco de parar com o advogado que não tem um AB, parar com o médico que não tem CRM. Então, é ilegal, de fato é ilegal. Existe, tem médicos que não têm CRM e estão atendendo, tem advogados que não têm o AB, ele usa o AB do irmão, ele, enfim, existe isso, mas é ilegal, é literalmente uma prática de um crime, porque tem resoluções do Conselho Monetário Nacional que obriga a ter a certificação para oferecer produtos de investimento, mas tem ainda, então é uma coisa que não é tão difusa ainda, e além de você estar participando, mesmo que indiretamente, inconscientemente ou sem ter informação dessa relação, você principalmente está sujeito a ter informações que podem prejudicar financeiramente. Né? Se eu passo médico e não passo todas as provas, eu estou botando minha vida em risco. Se você vai para um profissional que não tem certificação, você está botando a tua vida financeira em risco. Perfeito. O Sicredi, ele preza muito por isso, né? Aqui na cooperativa, inclusive, a gente está buscando, né, certificações avançadas, além até da necessidade legal, né? Justamente para poder oferecer uma experiência interessante para o associado, né? Gerar essa consultoria de uma forma, não só a questão legal, mas sim de dar as melhores opções e os aconselhamentos aí para os nossos associados. Bom, agora falando então da questão assim, carteira, né? Se a gente pode estar falando assim de uma forma mais simples, né? Aonde eu vou colocar, né? Quais os ninhos, né? Quais os cestos eu vou colocar os meus recursos. Então, de uma forma bem simples, assim, o que é uma carteira de investimentos, né? E como deve ser uma carteira de investimentos de uma pessoa que está começando a investir, ou seja, um investidor iniciante. Uhum. Existe basicamente duas grandes maneiras, tem mais, mas as duas principais maneiras de você perder dinheiro quando você faz o investimento é uma, você colocar o dinheiro em algum lugar e esse lugar quebrar e não devolver o teu dinheiro, que a gente chama de risco de crédito. Você tomou um calote, puxa, investi em tal lugar, perdi todo o meu dinheiro, é um calote. Isso, tecnicamente, a gente chama de risco de crédito, mas, né, para ficar fácil, eu vou chamar de calote. Você tomou um calote porque você fez o investimento. Uma maneira. A segunda maneira é quando você investe em algo, esse algo não deixou de existir, ele não te deu calote, mas ele desvalorizou, ele deteriorou o preço. E aí, ou seja, sei lá, eu comprei um carro, o carro perdeu valor. Eu comprei um imóvel, o imóvel desvalorizou. Não importa o motivo, eu comprei uma ação, a ação caiu o preço. Nesse caso que você tem perdas porque mudou o preço daquele ativo, você comprou ele caro, ele está mais barato, a gente chama isso de risco de mercado, que é essa oscilação de preço. Essas são as duas grandes variáveis e principais variáveis que vão fazer com que você possa perder dinheiro, que no futuro é o que ninguém quer. Pensando nisso, como que eu me protejo disso? Então, primeiro, como que eu me protejo do primeiro risco, que é o risco de crédito, que é calote? Onde você pode ter calote? Você pode ter calote, primeiro, quando você investir em instituições que não são sólidas. Quando você investe numa instituição, tem duas maneiras, basicamente, de investir em qualquer instituição, qualquer negócio, qualquer ativo que você for investir. Ou você está emprestando dinheiro para ele, ou você está comprando um pedaço do negócio dele. Eu tenho hoje aqui a minha empresa, como é que você investe nela? Ou você me empresta o seu dinheiro, ou você vira meu sócio. As duas maneiras de investir. Então, você tem que pensar muito bem em qual instituição você vai investir. Isso é muito importante, né? Então, tome muito cuidado, olhe o histórico, quantos anos existe o Sicredi, quantos anos a agência está lá naquele mesmo endereço, naquela mesma cidade. Será que é a mesma coisa que essa corretora XPTO, que você nunca viu falar, que tem um site na internet?
Não é a mesma coisa. Será que a probabilidade não é o mesmo risco? Então, é muito importante, principalmente, você ter instituições que são sólidas. Você pode até ter investimento, olha, achei esse negócio aqui de criptomoeda, que põe o meu site aqui, o dinheiro vira aqui, e me explicaram que tem um tal do blockchain, e o dinheiro está lá na nuvem, como eu diria, né? Pode, não tem problema. Mas esse dinheiro que tem que estar lá, ele não pode ser um dinheiro que, se der algo errado, você vai chorar. Não é um dinheiro que você vai, puxa, perdi todo dia. Você já botou na nuvem, já está lá voando o teu dinheiro, né? Ele está numa instituição que ela é muito mais digital, e está tudo certo essa instituição ser mais digital, e não estou dizendo que as instituições digitais elas têm menos credibilidade ou mais risco de quebrar, mas, de fato, por uma questão lógica, se eu tenho uma instituição que tem N prédios, N estrutura, N funcionários, gigante, há anos, dando balanço positivo, resultado, a chance é muito maior do que uma que nasceu o ano passado e tem só um portal. Então, é uma questão lógica, você tem que saber, olha, que eu vou botar um pouquinho do meu dinheiro, eu vou concentrar nas instituições mais sólidas. Minimiza um risco, que é o risco de crédito, que é o de calote. O de mercado, que é esse oscilação, aí você tem que ver qual que é o teu apetite, né? Porque a oscilação grande, ela vai estar exatamente em grandes riscos. Mas esses riscos também têm um limite. Exemplo, você tem a base de todos os investimentos de renda fixa, é uma taxa que é a taxa que o governo paga para o mercado, se chama taxa Selic, né? Essa taxa está dando, em média, hoje, 1% ao mês, para ficar fácil para a gente poder materializar. Então, você ganha 1% por mês, ou seja, de cada R$100, R$1 de juros por mês. E, puxa, nunca teve tão boa nos últimos anos, né? Está excelente agora, que legal, bacana. Aí imagina que nada, aí chega lá alguém, um amiguinho, sempre tem um amigo, de um primo que veio, que te chama para uma reunião, de uma dinastia, de não sei quem, de alguém que diz, olha, tem um investimento aqui que você vai ganhar 10% ao mês. E as pessoas pensam que isso é um investimento. E aí está a falta de conhecimento, porque é tão louco isso do ser humano que é o seguinte, ele vai lá no balcão do Sicredi, e pode ser do Sicredi, do Banco do Brasil, do Itaú, do Santander, do que for, e pede um empréstimo. E aí ele olha a taxa, qual é a taxa de juros? A taxa de juros é, sei lá, 5% ao mês. O banco está me roubando, olha o tamanho da taxa, que não sei o que, 5% ao mês. O banco, com toda a sua inteligência, resolveu investir em você, e ele está recebendo de você de volta 5% ao mês. E você acha que existe um outro cara que tem menos risco do que próprio você da calote, que te paga 10% ao mês? Cara, se isso fosse verdade, o banco não ia emprestar para ti a 5%. Ele ia pegar esse dinheiro dele, ao invés de prestar para o Edgar a 5%, eu vou botar nesse ativo que paga 10%. Ele paga 10 para mim, eu não preciso aguentar o Edgar aqui, dá calote, não dá calote, porque o meu amiguinho disse que esse cara vai pagar 10% com certeza. Se ele paga 10% de certeza, por que eu empresto dinheiro para cliente? Por que fica lá o gerente, não quer tomar um empréstimo? Por que a gente fica brigando por isso? É impossível essa conta fechar. Não existe milagre. Mas, por outro lado, todo mundo ama atalhos, né? E os atalhos são o caminho mais rápido, mas o caminho mais rápido não necessariamente vai chegar ao destino, né? Então, tem que estar com isso muito claro, né? Então, esse limite o que eu aconselho? Diversificar a sua carteira. Saber que o que é o teu porto seguro tem que estar seguro. O que é? Olha, se deu chuva, deu sol. A gente nunca imaginou que ia ter uma pandemia no mundo, né? Pelo menos nós nunca vivenciamos uma grande pandemia. Tivemos, né, a experiência negativa de conhecer isso no final de 2019, 2020, 2021. Vamos viver isso para o resto da nossa vida, agora está mais claro. Agora o cara já começa a pensar, nossa, pode ter uma pandemia, e se tiver pandemia tem lockdown, se tiver lockdown a economia cai, se a economia cai, meu dinheiro despenca. Opa, isso está no radar dele. 2018 não estava no radar de ninguém, no Brasil e nem no mundo. Mas será que era só esse risco que existia que não estava mapeado? Subprime foi uma crise que a gente teve, risco de eleições, existem tantas coisas. Então, não faz sentido você se expor a mais risco, porque aquele teu básico, ele tem que estar bem protegido. E você tem que ter doses diversificadas para risco, para que você possa ter um retorno maior também do que a média de mercado. Muito legal mesmo, obrigado, Edgar. Esclarecedor essa nossa conversa, né? E, assim, entrando nessa questão da diversificação, né? Comecei a investir, estou lá com a minha carteira,
E aí, assim, eu devo buscar novas alternativas, né, de investimentos diferentes daqueles que eu conheço, ou eu devo fazer novos aportes nos investimentos mais tradicionais, assim? Então, essa é a minha pergunta. Assim, eu comecei a investir, já tenho uma carteira, e aí eu devo buscar mais diversificação, novas alternativas, ou eu continuo aportando nessa carteira mais tradicional que eu já conheço e eu já tenho os meus recursos aportados? Boa. Não tem uma regra única. Eu acho que o grande segredo para conhecer investimento é antes você conhecer a si mesmo. Né? Parece meio Sun Tzu, mas é real, né? Porque, exemplo, vou te devolver numa outra linha. Carlos, você é um profissional aí renomado dentro do Sicredi, viajado, passou por várias instituições, né? Passo Fundo, você nasceu, não sei quanto tempo você voltou para Passo Fundo, veio para Porto Alegre, morou muito tempo em Porto Alegre aqui. Imagina Porto Alegre, você tem muitas opções, vou pegar exemplos, tem muitas opções de restaurante. Ok, bacana, eu gosto de sair para jantar com a minha esposa, com a minha família, eu gosto desse, é uma tradição. Eu tenho uma carteira de restaurante que eu frequento. Olha, quando eu quero uma comida italiana, eu vou nesse. Quando eu quero um bom churrasco, é aqui. Quando eu quero, é aqui. Bacana. E eu estou saindo 2 vezes por semana para jantar. Beleza. Melhorei meu padrão de vida, mudei minha vida, os filhos cresceram e tal. Amor, vamos curtir um pouco a vida, porque o tempo passou, agora vamos voltar? Vamos. Então vamos dobrar. Ao invés de 2, nós vamos 4 noites. Ok. Sobrou 2 noites que não estavam no nosso radar. O que a gente faz com essas 2 noites? A gente continua indo nos mesmos restaurantes que a gente vai ter um giro mais rápido, vai frequentar numa escala menor esse restaurante, ou vamos sair para conhecer restaurantes novos? E olha que louco, é muito perfil. Porque você sabe que ao conhecer algo novo, você tem risco de se decepcionar. Eu vou chegar lá, puxa, a experiência não foi boa, esse restaurante não foi legal, e ninguém gosta de decepção. Eu sei que eu estou investindo nesses ativos e eles já sei o que eles me dão. Eu sei o nome do garçom, eu sei o quanto paga de juros, eu sei o gerente de banco, eu sei o dono da instituição, eu sei o quanto eles me dão. É o restaurante que eu estou indo direto. Sobrou mais dinheiro. Se eu for daqui, está claro. Agora, se eu for no outro, eu tenho uma incerteza de não conhecer. E o desconhecido, ele pode gerar uma surpresa maravilhosa. E se, nossa, essa história, como é que a gente não conhecia? A gente via na mesma cidade, era aqui perto, olha que experiência maravilhosa. Você quer voltar lá várias vezes, ou seja, você quer tirar dinheiro de outros investimentos para colocar aqui, porque está excelente. Mas também pode ser uma surpresa terrível, uma decepção. E quando envolve o teu dinheiro, essa escolha ela é muito particular, né? Então, para alguns investidores que estão mais abertos a risco, mais coisas. Coloca, experimenta, né? Porque, obviamente, se eu conheço mais coisas, eu tenho a chance de conhecer coisas que não estão no meu radar e coisas que vão fazer muito mais sentido para mim, para os meus objetivos. Mas eu tenho que ter um perfil que suporte mais frustrações. Então, não, amor, nós vamos sair, vamos só em restaurante que a gente nunca foi, bacana. Mas a gente sabe que vai ter noites que a gente vai se olhar e, nossa, que coisa ruim que a gente fez, né? Puxa, que comida terrível, que experiência ruim, ou que restaurante caro. A gente sabe que vai estar pronto para isso e a gente tem que viver com isso. Agora, se o meu perfil é mais, nossa, eu não gosto de decepção, eu tenho dificuldade com decepção. Decepção no restaurante é decepção no investimento que eu não sei o que vai acontecer. Eu continuo investindo mais nos mesmos ativos que eu tenho. Muito bom essa tua analogia, né, com o restaurante e assim, nós, né, que estamos mais no mercado financeiro, a gente já faz a ligação com o perfil, né, do investidor conservador, moderado, né, e é muito legal essa visão de tu trazer para uma outra realidade os perfis de investimentos e investidores, né, enfim. Agora falando assim, também, né, da composição da carteira. O que assim, quais os tipos de ativos, né, que não podem faltar numa carteira do investidor que está começando? Muito bom. Você tem que ter, voltando na nossa ponto, quando eu falei que os 2 principais riscos são o de tomar calote e o de oscilação de preços, você tem que se proteger dessas 2 coisas. Aí vamos lá, como que eu me protejo primeiro de tomar calote? Aí é uma teoria de investimento que a gente chama de diversificação. Se eu colocar todos os meus ovinhos numa mesma cesta, vem um ventinho, derruba a cesta, perco todos os ovinhos. Então, daqui a pouco, eu ponho um ovinho nessa cesta, um nessa, um nessa, um nessa. Se o vento balançar essa cai, eu tenho as outras para compensar. Então, essa diversificação é o quê? Você tem um dinheiro para emprestar hoje, né? Se você pensar, o Sicredi faz isso, todo mundo faz isso, toda instituição financeira faz essa inteligência, né?
Se eu chego uma empresa hoje, lá no Carlos, eu chego com a minha empresa e falo assim, Carlos, eu preciso de 100 milhões emprestado. Aí o Carlos olha o caixa, ele tem lá 100 milhões. E aí ele fala, até daria, empresa de gata legal, faz sentido. Mas dificilmente o Carlos vai fazer esse empréstimo. O que ele faz? Ao invés de emprestar 100 milhões para um, ele empresta 1.000 para 1 milhão de pessoas. Então ele pega 1 milhão de pessoas e empresta R$ 1.000 para cada um deles. Porque a chance dele perder 1 milhão ou 100 milhões é muito pequena, porque está diversificado. Então, ele botou no CPF X, CPF Y, CPF aqui e diversificou esse dinheiro dele. A mesma coisa a gente vai fazer com o nosso dinheiro ao investir. Não faz sentido você, meu dinheiro está todo no Itaú. Meu dinheiro está todo no Banco do Brasil. Meu dinheiro está todo... É bom você ter que ter uma diversificação de instituição. E aí, entre as instituições que você tem que colocar, eu aconselho colocar o governo. O governo. Não dá. Esse presidente que está aí, esquece a relação pessoal, a relação partidária. O governo, ele é um ente que, por mais que hoje tem um partido e tem um viés, no ano que vem vai ter outro, porque tem eleição, daqui 4 anos pode sim ou pode não ter outro, essas coisas vão oscilando. Mas, por incrível que pareça, o governo é a instituição mais sólida do Brasil, olha a loucura. Ou seja, é muito mais fácil o Itaú quebrar, o Bradesco quebrar, o Sicredi quebrar, do que o próprio governo. O Banco do Brasil quebrou, fechei, mas o governo continua intacto. Ele é a instituição mais sólida. A gente vê tanto escândalo, tanta loucurada e ainda tem dinheiro, né? E quando tem dinheiro eles fabricam mais, enfim, e quando falta eles pegam emprestado fora. É a instituição mais sólida. Então você tem que ter alguns títulos do governo ali dentro da tua carteira, não pode faltar títulos do Tesouro, né? Dá uma olhadinha, Tesouro Direto, títulos de instituições financeiras, e aí, se o seu apetite permitir a risco, dá para dar uma pimentadinha com algumas ações de algumas companhias, experimentar a renda variável. Não faz sentido alguém que nunca investiu em ações e botar 50% do dinheiro dele em ações. Não tem como, porque se eu nunca investi em ações, é difícil você começar com esse apetite todo. Ideal, você começa lá com 5, 10, e vai crescer na medida que você for experimentando esse risco maior, né? Então, isso é a maneira de diversificar o risco de crédito. O risco de oscilação, você deixa de olhar para a instituição. Eu não olho mais se o título é do Sicredi, se ele é do Itaú, se ele é do Bradesco, se ele é do Brasil, se é da Caixa, se é do governo, se é uma debênture da Petrobras, se é uma ação da Gerdau, essas coisas não me interessam mais a instituição. Eu olho qual é a taxa de juros que essa coisa rende. E aí eu vou diversificar. Como assim? Bom, os papéis, eles vão sofrer oscilações conforme a economia, né? A inflação sobe, impacta alguns papéis positivamente e outros papéis negativamente. A taxa de juros sobe, impacta alguns positivos e outros negativos. A taxa de juros cai, positivo, negativo, e você vai ter sempre essas relações. Normalmente, elas são empurradas por basicamente 3 variáveis, né? Na verdade, 4 variáveis que vai afetar os preços dos ativos. É a taxa de juros, que ela, como se você for, olha o tamanho dessa oscilação, claro que a gente está vendo numa questão de pandêmica, mas a taxa de juros há 1 ano e meio atrás era 2%, era 3% ao ano, há 1 ano e meio atrás. A gente está falando de uma taxa que quadriplicou, né? Está mais de 13% aí ao ano agora. Então, tem uma oscilação grande aí. Inflação, há pouco tempo era 4, a gente está falando em mais de 10, de um ano para o outro. Então, você também tem uma grande oscilação aí. Câmbio é o terceiro valor que oscila muito também e vai afetar os preços dos ativos. Muita coisa é fora e aí tem que saber o preço do dólar. E a Bolsa de Valores. Esses são os caras que vão oscilar. Então, você tem que ter papéis atrelados à taxa de juros, seja pré-fixado ou pós-fixado. O ideal é ter os 2 tipos de papéis. Você tem que ter papéis atrelados à inflação. Você tem que ter papéis atrelados ao câmbio. Tem que ter papéis atrelados à Bolsa de Valores, a índice da Bolsa de Valores, ações, por exemplo, né? Essa é a diversificação. O segredo está na dose. O segredo está na dose. Porque você vai ter que apostar em algum lugar, porque senão daqui a pouco a bolsa sobe, o dólar cai, você empatou. A taxa de juros sobe, a inflação cai, você empatou, porque você está nos dois. Agora, onde você vai apostar? Então, você vai ter que ir mexendo na tua carteira e apostar. Olha, acho que nesse período vai dar mais inflação do que taxa de juros, mas você tem que ter um hedgezinho, que a gente chama, que é uma proteçãozinha no outro cavalinho. Se esse aqui não disparar, eu tenho, pelo menos esse aqui o azarão ganhou, mas eu tenho um cadinho apostado nesse azarão aqui. Então, essa é a brincadeira. E aí depende também, mais uma vez, sempre do teu perfil. Que aula, Edgar. Obrigado mesmo. É muito bom te ouvir, né? Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente
esses teus relatos aí. Eu acredito que tu já tenha respondido essa pergunta, tá? Mas eu vou fazê-la igual porque é importante. Me fazem muito essa pergunta, né? Qual é o melhor investimento? Né? Ou já me perguntaram assim, qual é a tua carteira? Né? Qual é o teu segredo? Né? Aonde tu investe? Então, a pergunta é a seguinte, existe uma carteira mágica, né? Existe algo, a fórmula de onde eu tenho que colocar, dosar em cada tipo de ativo, ou ela é personalizada para cada um? Boa. Ela é uma excelente pergunta, porque ela é um pouquinho de tudo que a gente vem falando aqui, né, no nosso bate-papo. Como que a gente fala que as pessoas são tão diferentes, né, em seus desejos, em seus anseios, em seus objetivos? As pessoas são tão diferentes em relação ao seu custo de vida, à sua família, à sua organização estrutural. Como que a gente pode ter uma solução única financeira para todos eles, né? Não vai existir, né? Essa solução, ela depende de todos esses fatores e muitos outros externos, fatores internos e externos, né? Então, primeiro ponto, pare de procurar a carteira que fulaninho ganhou dinheiro. É como eu procurar um negócio que alguém ganhou dinheiro. Eu vou encontrar um cara que ficou milionário vendendo soja, um outro que ficou milionário trabalhando vendendo seguros, um outro que ficou milionário vendendo, reciclando sucata. Eu vou encontrar um cara que ficou milionário de tanto jeito diferente. Então, não existe uma única maneira de ficar milionário. Investimento é a mesma coisa. Eu vou encontrar alguém que ficou milionário investindo em criptomoedas, eu vou encontrar um cara milionário investindo em ações, eu vou encontrar um cara que ficou milionário investindo em renda fixa, e vai ter, e tá tudo certo, né? Então, primeira coisa, não procura o que é melhor, porque não existe um melhor, existe o melhor para você. Eu tenho uma frase minha que é, não existe investimento ruim, existe pessoas e investimento errado. Olha a loucura. Nós temos um título que é muito comum dos bancos, e você tem muitas instituições que, muitos influenciadores, educadores financeiros, que mete o pau e fala que é um absurdo o cara investir, que chama título de capitalização. Que fala, não deveria nem chamar de investimento. Basicamente, para resumir, ele vai render menos que a poupança, de fato, em geral, vai render menos que a poupança. Você coloca o dinheiro e combina um tempo. Só que se você tirar antes do tempo, você perde parte do teu dinheiro, e às vezes é uma parte tão agressiva do dinheiro. Então, por exemplo, eu fui lá, investi, vamos imaginar que eu imaginei investir R$10.000, eu combinei de ficar um ano, e depois desse ano eu vou ter 10 mil mais os juros, e esses juros é menor que a inflação, beleza. Mas passou 6 meses, se eu resgatar em 6 meses, sei lá, os meus 10 mil, eu vou pegar 5 mil. Então, só para ficar fácil a matemática. Aí você pensa, que investimento é esse? Você coloca 10 mil, espera 6 meses e tira, tem 5 mil. É terrível no ponto de vista financeiro. Mas se a gente pensar do outro lado, que o cara que está investindo na ponta é alguém que não tem disciplina, alguém que tem muita dificuldade de guardar dinheiro. E aí nós temos esse cara com 2 cenários, investindo numa caderneta de poupança, que vai render mais e não vai ter esse risco de perda, e num título de capitalização. Ao colocar na poupança, e ele botou esse dinheiro por um ano nos dois, são 2 pessoas iguais, estão botando em 2 ativos diferentes, botou porque eles têm o mesmo objetivo. Daqui a um ano eles querem fazer uma tão viagem sonhada de lua de mel, de casamento, enfim, não importa, e está planejado para isso. Recebeu esse dinheiro, guardou o bônus. Passou 6 meses, saiu um celular novo. E ele quer porque quer aquele celular novo. O que botou na poupança, ele vai chegar na parte gerente, nem precisa do gerente, ele pega o cartão, passa, ele faz um Pix, ele pagou o celular. Foi lá e mudou o desejo dele, e mudou o objetivo dele, que era a viagem, passou a ser o celular, e ele gastou com o celular. E beleza, e segue a vida, e vamos pensar de novo nessa viagem. O cara da capitalização, ele tem uma dificuldade, ligou para um 0800, demorou 3 horas, conseguiu falar com alguém, consegui falar com alguém. Ah, moça, eu tenho aí 10 mil que eu investi, que o gerente me falou, que é um tal de capitalização e tal, beleza, bacana, eu preciso resgatar. Ah, lembra que você combinou um ano? Ah, eu combinei um ano, beleza, mas eu preciso agora. Ok, mas se tu resgatar agora é 5 mil. É 5 mil. Você vai perder 5 mil? Vou perder, vai perder a metade, vai perder a metade. Ele não resgata. Ele não resgata. Porque ele vai perder metade do dinheiro. Ele às vezes fica bravo com o gerente, que me vendeu isso e tal, carrega isso até o final dos 12 meses, resgata os 10 mil, a viagem que a gente combinou, ele viaja. Ele pode não se ligar, mas o que a gente vendeu para ele foi um produto que deu a disciplina que ele não tinha. Então, mesmo um produto que é terrível financeiramente, em números, em taxa de juros,
ele pode ter o seu valor para um público específico, né? Então, esse é o grande segredo da coisa, você se conhecer. E esse conhecimento e autoconhecimento, que é um conhecimento de mercado e autoconhecimento de pessoa, ele só é feito com um grande profissional te ajudando, a te ajudar a te conhecer e te mostrar os produtos de investimento e ver aqueles que faz sentido com você, aqueles que vai dar o match dentro do teu perfil. Legal, muito obrigado. E até pegando esse teu gancho, né, da questão do prazo, né? Falou ali da disciplina, do longo prazo, de um título de capitalização, enfim. Nessa questão, as pessoas têm, a gente teve outros episódios aqui do PilaCast que é constatado, psicologicamente, inclusive falando, né, de que as pessoas têm dificuldade de pensar no longo prazo, de planejar um investimento no longo prazo, de pensar em guardar um recurso para o meu eu do futuro, né? Enfim, e aí a gente acaba começando a investir focando no curto prazo, né? No médio, talvez, ali, mas geralmente quem está começando a investir tem mais dificuldade ainda de pensar no longo prazo. Então, assim, como é que a gente mostra, né, o poder do longo prazo, né? Como que a gente consegue assim ser menos sofrível, né? Essa questão aí de ter a disciplina, de não mexer naquele recurso, não comprar o celular novo, né? E, enfim, realmente realizar sonhos maiores ou até mesmo a nossa aposentadoria, enfim. Então, de que forma que a gente, não sei se tu tem, né, essa resposta, mas como a gente ter, né, esse pensamento no longo prazo e no futuro? Se a gente for ver níveis de poupança de médio e longo prazo da população europeia, ele é muito maior do que, por exemplo, dos latinos, no caso dos americanos, dos brasileiros. E olha, por exemplo, um dos motivos que evidencia isso e que deixa isso claro, para você ter uma ideia, é que o europeu passou por muita guerra, né? E a guerra ensina a pensar no médio e longo prazo. Estocar comida, porque pode ser que tenha uma guerra e não vai ter supermercado. Ele estoca realmente tempo, estoca trabalho, o europeu é acostumado a estocar. Estocar dinheiro é mais um ativo que ele vai estocar. É como guardar comida realmente para uma possível guerra. O brasileiro não. Vivo hoje, eu deixo a vida me levar, e sempre foi assim, né? É um país tropical, ano que vem tem carnaval, e vamos embora. E esse consumo que é muito forte da América, né, Norte, Central, enfim, a América do Sul tem um consumo muito forte, e esse hábito, ele realmente dificulta que a gente consiga pensar no médio e longo prazo. Porque o consumo nada mais é do que uma troca de perda e ganho. A perda é financeira. Eu vou comprar, pode ser o almoço que eu paguei, pode ser uma bebida que eu estou tomando, pode ser o celular que eu comprei, pode ser uma viagem que eu fiz. Tudo isso é perda, é o que eu estou pagando. Só que eu tenho uma troca por isso. E essa troca me dá um sentimento, né? Qual o prazer de estar almoçando agora essa comida que eu queria? Qual o prazer de fazer essa viagem que eu queria? Qual o prazer de usar esse celular que eu queria? Então, é esse trade-off entre consumo agora. A previdência, a aposentadoria, ela também é uma troca. Ela é igual. Eu guardo dinheiro, que é o que eu estou perdendo, que é o que eu estou guardando, e eu recebo uma aposentadoria que é um futuro mais tranquilo, que é um envelhecimento mais tranquilo, que é cuidar melhor da minha vida no futuro, é poder parar de trabalhar mais cedo do que eu imaginava. Eu tenho uma série de coisas. Então, qual que é a diferença de consumir um produto de previdência e consumir um celular? E consumir um filme do Netflix? Qual é a diferença disso? Está no descasamento do tempo entre o crédito e o débito. Eu vou lá, estou na internet, eu comprei no Mercado Livre. O descasamento existe. Não é igual, por exemplo, no Netflix. Eu comprei, assinei, já estou vendo o filme. É online, é digital. Comprei no Mercado Livre, tem um descasamento. Mas porque eu paguei agora e fico olhando para a porta para ver que horas que vai chegar meu produto. Tanto que é um apelo do marketing digital, te entrego o mais rápido possível. Por que eu entregar mais? Porque o ser humano ele é imediatista, mas ele já consegue viver com diferenciação entre consumo e benefício. A previdência é muito difícil dele virar essa chave, porque o gasto está aqui, mas o benefício ele está daqui 10 anos, 20 anos,
30 anos, e ele está num cenário que ele fala, será que eu vou vivo até lá? Será que não vai ter outra pandemia? E para que eu quero ter dinheiro lá? Então, o deixar... E o dinheiro é um só, né? Se ele aloca na Previdência, ele está deixando de fazer algo no presente. Ele está deixando de fazer algo no presente. Ele está deixando de gastar naquele churrasco com os amigos. Ele está deixando de fazer aquela viagem que ele queria. Ele está deixando de ir naquele restaurante. Ele está deixando de comprar aquele celular. Ele está deixando. Então, se abre mão de coisas legais, que dá retorno imediato, para fazer algo que é muito mais legal, muito mais importante. Mas o problema é que o retorno está muito descasado. Então, é difícil ele enxergar esse valor, né? Como que a gente enxerga esse valor? É inconsciente. É você estar lá, em casa, olha a tua mãe, aí você olha o seu avô, né? Poxa, meu avô está aqui, meu avô vive do INSS. Aí você vê o avô naquela filinha, vai lá, pega o INSS, todo o dinheiro que ele tem, e ele vive daquele dinheiro. E você sabe que a tua família está sustentando o voo, está ajudando a pagar, porque o custo nunca fecha do INSS. Não vai fechar, porque a velhice ela traz custo gigantesco com saúde, que são insustentáveis com uma aposentadoria, mesmo com o teto do INSS. É insustentável, dependendo da velhice, né? Uma velhice saudável é muito raro hoje em dia no Brasil. Então, plano de saúde, sei lá, um seguro, remédios, às vezes cuidadora, tem uma série de coisas aqui. Então, a gente olha isso e pensa, eu não quero isso para mim. Você não quer, mesmo de forma inconsciente. Essas são as poucas pessoas que hoje vão buscar uma previdência, né? Que sentem, vê, tem exemplo, tem vivência e fala, cara, eu não posso chegar assim. O que eu faço hoje para não fazer assim? Aí é também consciente. Ela deixa de fazer aquele churrasco, faz o churrasco, só que não vai ter tanta picanha, galera. Hoje vai ter muito salsichão, tem uma costelinha, um vaziozinho e tá bem. E tá beleza, entendeu? E o que sobrou aqui, eu estou guardando para minha previdência lá. E ele está lembrando e pensando, lá o meu futuro vai ser um futuro mais tranquilo. Legal. Muito bom, Edgar. E até, assim, pegando esse gancho aí, né? Tem uma pesquisa, o raio-x do investidor da Ambima, ele diagnosticou que menos de 10% das pessoas que já investem, né, não investem para a previdência, para a aposentadoria, para o longo prazo. Geralmente é para comprar um imóvel, né, no máximo um investimento de médio prazo. Então, assim, para quem está começando, deve focar também no longo prazo. Existe, assim, esses limites de prazo para quem está começando? Ou, eu vou focar só na minha previdência primeiro, depois eu foco no meu imóvel? Como é que é isso? Se existe um certo e errado? Perfeito. É bem simples, né? Porque o investir é deixar de consumir no hoje para consumir algo maior no futuro. Né? Como a gente estava falando. O médio, o curto prazo, eu guardo um dinheiro hoje, aí, puxa, fui demitido, tive um problema, eu uso essa famosa reserva que é para emergência, quebro, tipo, aquele alarme lá, e beleza, essa reserva de curto prazo vai resolver minha vida. Eu deixei de fazer muitas coisas para poder guardar esse dinheiro, mas ele resolveu minha vida agora que eu fiquei desempregado. Ele resolveu a minha vida agora que eu tive esse problema aqui, que o aluguel aumentou e a luz aumentou. Ele resolveu minha vida, beleza, é uma reserva de curto prazo. Uma reserva de médio prazo, ele está guardando dinheiro, ou seja, ele está no presente deixando de consumir e está guardando um dinheiro para médio prazo. E esse médio prazo pode ser comprar um carro, pode ser daqui a pouco fazer uma reforma no imóvel, pode ser fazer uma viagem, pode ser pagar a faculdade do filho. Eu tenho algo um pouco maior e por isso exige mais tempo. Você não consegue criar grandes fortunas em pouco tempo. Mas eu conheço um cara, são exceções, eu conheço 1 milhão que não conseguiu para cada um ter o que conseguiu. Então, são exceções e eu não sei que tu espere ganhar na loteria, a gente tem que viver a regra e não as exceções. Então, as reservas de médio prazo, as dores são por mais tempo, porque você vai ficar no médio prazo tendo dor, mas o objetivo é maior. É um objetivo de coisas grandes que todo mundo tem. As pessoas têm seus anseios de fazer suas viagens, de trocar de carro, de ter casa própria, enfim, esses anseios são anseios grandes financeiramente, dependendo do que você vai fazer, você precisa ter uma reserva maior. A de longo prazo é o que nós falamos, é o anseio de viver melhor no futuro, de uma aposentadoria.
Bom, eu queria muito bem, hoje eu estou com 40, parar de trabalhar com 50 anos. Beleza, eu quero, mas o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Essa é a pergunta. Né? É possível parar de trabalhar com 50 anos? É. Eu tenho que adequar o meu gasto, o meu custo de vida, e gerar uma receita a partir de 50 que não dependa do meu trabalho, necessariamente. Então, isso é pensar em uma aposentadoria. Isso é pensar em uma previdência, né? Eu não conheço nenhuma pessoa que... Não conheço nenhuma pessoa, quer dizer, até conheço pouquíssimas pessoas que não precisa pensar em uma aposentadoria. Vou falar quem não precisa pensar numa aposentadoria. Quem tem uma mega herança. Então, você tem uma mega herança. Ah, meu pai é bilionário, tem um monte de fazenda aqui, mapa, caramba para vender, tem não sei o quê, tem patrimônio, tem imóvel. Beleza, não precisa pensar em herança. Está lá, tranquilo. Ou eu já atingi a plenitude financeira, que é os meus juros que eu ganho no meu investimento já é maior do que eu gasto. Então, eu não preciso também pensar em previdência, que eu já estou aposentado. Só os juros é maior do que eu gasto, eu mantenho esse padrão, eu estou aposentado. Tirando essas pessoas, que de novo é 1 em 1 milhão, todos têm que pensar numa previdência. Todos têm que pensar em como viver um futuro melhor. Tem que pensar nessa velhice, tem que pensar, e essa velhice que eu falo, a gente imagina alguém que vai ser feliz com 80 anos, não. Depende de quando você começou a pensar. Eu não posso hoje me dar o privilégio de, com 40 anos, estou começando a ficar preocupado com a minha aposentadoria, e beleza, eu vou me organizar para me aposentar com 45. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque de 40 para 45, eu tenho 5 anos, eu tenho que fazer muito milagre em 5 anos de dor, para gerar o restante da minha vida de felicidade, a não ser que eu junta, e aí nos 45 anos eu pego o meu dinheiro todo que eu juntei, faço um dia de vida louca, Las Vegas, e morro no outro dia, não vai dar. Se eu tenho uma expectativa de viver de 70 anos, mais de 70 como é do brasileiro, não tem como em 5 eu juntar isso aqui, é muito difícil. Agora, eu poderia me aposentar com 45 anos? Poderia. Se lá com 18 eu tivesse pensado nisso. Esse cara, beleza, estou entrando no mercado de trabalho, meu primeiro emprego e tal, bacana, mas isso é bacana e tal, mas eu não quero isso para sempre. Vou fazer uma meta para me aposentar com 45. Seria tão menos dolorosa. Eu ia tirar assim, um pinguinho do meu dinheiro lá com 18 anos, 19, 20, carregar até o 45, e no 45 eu ia estar super aposentado. Porque o tempo anda muito junto com esse dinheiro. Então, quanto maior o tempo, menor o valor que eu vou precisar guardar para garantir um futuro mais confortável, né? Então, respondendo a pergunta, sim, todo mundo tem que pensar em previdência, porque essas exceções são alguns ETs perdidos aí, ETs do mercado financeiro. Nós, meros mortais aí, precisamos sim pensar em previdência, muito, né? Eu sou um defensor, né, da previdência privada, complementar, enfim, né, porque quanto mais pessoas a gente conseguir mostrar isso tudo que tu disse, né, eu tenho certeza que a gente vai melhorar a qualidade de vida de muita gente lá no futuro, e isso é o que importa, essa é a missão aqui do canal. Agora, falando um pouco da questão do valor do dinheiro. Isso eu escutei muito agora, né, com essa aceleração da inflação. Se falou muito nisso, né, que o investimento ele estava rendendo menos que a inflação, que o ganho líquido, né, era menor. Enfim, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso aí. Como é importante a gente entender, né, o que é ganho real, né? Qual é a relação do valor do dinheiro comparado com a inflação? Muito bom, Carlos. Em geral, não é uma variável que a maioria dos investidores elas olham, infelizmente, porque todos deveriam olhar, né? Porque, como eu falei antes, investir é deixar de consumir no presente para consumir algo maior no futuro. Ponto. E tudo fica lindo se o futuro não muda. Mas o futuro ele é cheio de incertezas. Cheio de incertezas. Incertezas principalmente financeiras, econômicas. Né? Se eu falasse para alguém lá atrás, né, que... Se eu falar para alguém lá atrás, pegar um bom tempo atrás, falar assim, olha, você quer ter, enfim, né, pega o teu custo de vida hoje, tá? Eu vou transformar esse seu custo de vida hoje em dólar e você vai ter $2.000 para viver o resto da sua vida. Pô, legal, bacana, ele tinha $2.000, que lá atrás valeria R$2.000. Porque quando começou o dólar era R$1 por $1.
era um URV e teve uma paridade cambial de 1 por 1, muito tempo atrás. Hoje, esses 2.000 vai equivaler a 10.000 reais. Nossa, nós temos vezes 5 isso, né? Pô, bacana, teve uma correção esses 2.000, mesmo eu pagando os mesmos 2.000 a vida toda, mas teve uma correção. O que será que vale mais? Os 2.000 lá ou os 2.000 hoje? Nominalmente, o cara olha, nossa, tá muito melhor ganhar 10.000. Depende. Por quê? A pergunta é, lá na época que era 1 por 1 da URV, 1999, 96, por ali, foi o Plano Real, por ali, nessa década lá, no final da década de 90, o que você fazia com 2.000 reais? Você pagava um aluguel, você comprava no supermercado, você pagava a inflação. O que você fazia com 2.000 reais? Qual era o teu custo para sobreviver com 2.000 reais lá atrás? Não sei. E o importante é saber se você pegar aqueles mesma cesta de consumo, que é ter uma casa nesse bairro, que é, enfim, usar esse tipo de transporte, ter essas coisas na minha geladeira, ter essas roupas no meu roupeiro, ter os meus filhos nessa escola. Essa cesta de consumo que você tinha lá, traz ela para hoje. Você consegue manter essa cesta com uns 10.000? Pô, se tu conseguir, legal, bacana, você conseguiu ter um ganho real nessa brincadeira, né? Se sobrou, melhor ainda. Mas existe uma grande possibilidade de que aquele teu 2.000 lá atrás possa ser em valores reais maior do que esses 10.000 hoje. Que nominalmente o 10 é maior e é incontestável. Mas que a felicidade que ela está no consumo, ela pode ser muito maior lá nos 2.000. Quem tinha 2.000 lá atrás eram os ricos, por exemplo. Hoje a classe baixa. Enfim, então o que importa é a sua capacidade de consumo, porque o dinheiro foi feito para consumir, mais ou menos, em algum momento futuro, ou enfim, mas ele vai acontecer um consumo. Sempre, ao investir, você tem que olhar a inflação. Sempre. E o que interessa não é o quanto entra na tua conta. O que interessa é o quanto sobra nela. Então, por mais que esse investimento está enfiando o dinheiro para cá e está tendo taxa de juros e teu dinheiro está crescendo, se você vai tirar esse dinheiro em algum momento para consumir, vou dar um exemplo. Olha, eu trabalho com muitas viagens, eu vou para São Paulo, vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia, né? Eu vou para São Paulo mais ou menos toda semana, na pior das hipóteses, uma vez a cada 15 dias. Antes da pandemia, estou falando de 3 anos, antes da pandemia, eu ia para São Paulo todas as semanas, pagava em média R$ 1.000 a R$ 1.500 uma passagem de ida e volta. 2 anos depois, agora, depois pós-pandemia, eu vou para São Paulo e eu pago em média R$ 3.500 a R$ 4.000 a mesma passagem. É o mesmo São Paulo, é a mesma companhia aérea, é o mesmo trajeto e é o mesmo trabalho que eu estou fazendo. E eu estou falando de triplicar praticamente o preço em 2 anos. E será que minha receita triplicou? A minha renda triplicou nesses 2 anos? Porque se tudo triplicou e a minha renda não triplicou, eu estou mais pobre. Eu estou tendo o mesmo salário. E olha que loucura, se o meu salário tivesse um aumento, olha, meu salário, meu chefe chegou, me deu um aumento de 10%, me deu um aumento de 10%, me deu um aumento de 10%, estou ganhando 10% de aumento, eu ganhei 33 em 3 anos acumulado, porque é juros sobre juros. Se nesse período as coisas ficaram 50% mais caro em 3 anos, eu estou mais pobre, mesmo tendo mais dinheiro, mesmo tendo um salário maior. Então, é a mesma coisa com investimento. De nada adianta você ter um investimento que está aumentando o seu valor nominal, se quando você tira para consumir, a velocidade que cresceu o preço das coisas, ela é maior do que a velocidade que o teu dinheiro cresceu. Você está ficando mais pobre. Então, é muito importante a gente olhar para o índice de inflação comparando com o nosso investimento atual. Bom, você também trabalha com educação financeira para crianças? E, se sim, como devemos começar, né? Como é que a gente faz eles já criarem esse hábito desde pequenininho a poupar, enfim, pensar no longo prazo? Podia falar bastante disso, que eu gosto muito, né? Porque envolve a paixão do dinheiro e a outra paixão que é pai, né? Ser pai. Eu sou pai de gêmeos, então eu tenho olhado bastante para isso. Em breve vou publicar um livro sobre educação de finanças para crianças, né? Educação financeira para crianças. E é uma coisa que também é um abismo, porque assim como o pai não é educado, a educação financeira no Brasil ela não existe.
De fato, ela não existe, né? Porque não faz sentido um médico se formar em medicina sem ver nada de finanças. Ah, mas ele sabe cortar? Sabe. Ele entende o remédio, ele entende o paciente, ele entende tudo. Aí ele terminou a faculdade dele, ele não sabe se ele monta o escritório, se ele não monta, se ele aceita plano de saúde, se ele não aceita, se ele cobra pela cirurgia, se não cobra, se ele cobra a comissão do remédio indicado, ele não sabe de nada. Contrata funcionário e ele vai virar um cara que vai ter dificuldades financeiras para poder administrar a sua carreira. Todas as carreiras precisa ter e nenhuma carreira tem, só estuda finança quem procura finanças. Mas isso começa lá atrás, né? A educação básica começa lá quando criança. A gente acredita, pelo menos a maioria das pessoas acreditam, que educar o filho financeiramente é abrir uma poupança para ele, guardar dinheiro para ele. Aí ele vai lá, o filho nasce, ele vai lá no Sicredi, ele vai lá e abre uma poupança para a criança, guarda o dinheiro para ela. E ele acha que ele está educando o filho dele. O filho não tá. Ele tem que abrir uma poupança no Sicredi para o filho dele? Tem. Mas isso é para guardar dinheiro para o futuro dele. É ajudar a fazer a previdência dele, porque eu não posso pegar o bebê e falar assim, olha, bebê, agora você está aprendendo a falar, vou te ensinar o que é previdência e nós vamos começar a previdência. Não vai dar. Então você tem que fazer isso por ele, porque quanto mais cedo você começa, melhor, mas isso não tem nada a ver com educação financeira. Nada a ver com educação financeira. A educação financeira é simplesmente preparar ele para lidar melhor com o dinheiro no futuro. Então, para começar a lidar com o dinheiro, você tem que saber uma criança que consegue lidar com os números, que ela consiga lidar com as informações, quantificar. As crianças, ela tem uma etapa, né? Tem uma fase motora, fase oral, põe tudo na boca, mastiga, tudo vai para a boca. Tem fases na criança. E você não vai começar a educação financeira antes da criança saber somar, multiplicar. Multiplicar nem precisa tanto, mas somar e subtrair é básico. Ela tem que conhecer os números, tem que somar e subtrair. Como é que você vai mostrar a cédula de dinheiro? Como é que você vai mostrar para ela que 2 notas de 5 equivalem a uma de 10? Como você vai fazer esse trabalho se ela não sabe somar e subtrair? Então, o primeiro momento é esse. É o momento mínimo, a criança tem que passar esse estágio. Pode ser depois? Pode, mas deveria ser antes, mas é melhor tarde do que nunca. Antes disso, nem fala de dinheiro, guarda o dinheiro no banco. Ponto. Aí eu só vou dar um exemplo, porque senão eu fico 2 horas falando sobre isso. Só vou dar um exemplo do como a gente faz coisas erradas, enfim, e a educação, ela começa do pai, né? Às vezes eu falo pai e a mãe, muitas vezes é a mãe que educa, é o pai que educa, mas de maneira geral nós educamos errado. Por quê? A gente dá a mesada, vou dar um exemplo, a famosa mesada, que eu gosto de usar esse exemplo, né? Aí a mesada é para criança, né? Mesada e tal, vou dar um dinheiro para ele aprender a lidar com dinheiro, vou ver como é que ele vai gastar esse dinheiro e tal, bacana, legal. Aí você dá a mesada para criança, a criança fica esperando todo mês, tem a mesada, né? Não tem erro. Bacana. Mas, vamos lá, vamos tentar entender o que é a mesada. Mesada é uma remuneração. Beleza, se eu estou preparando ele para receber uma remuneração, no futuro ele vai receber remuneração? Vai. Mas eu não conheço regras de pessoas que recebem remuneração sem trabalho. Não existe isso. No futuro, para ele receber dinheiro, ele tem que fazer algo. Dinheiro cai do céu, ele vai ficar lá esperando? Não, cadê? Eu estou esperando o pai lá com 30 anos, a mesada cair? Não, ele tem que trabalhar. Então, mesmo pequeno, eu tenho que ter uma atividade que condicione a essa mesada. Ah, quer dizer então que a criança tem que trabalhar. Não, não é isso. Pode ser uma simples atividade de fazer o dever de casa, pode ser uma atividade de arrumar a cama, pode ser uma atividade de responsabilidade, de ser educado, qualitativa, não importa, mas eu tenho que condicionar algo, porque o futuro é algo em troca. O dinheiro é um mecanismo de troca. O dinheiro não é um favor. Então não pode ser um patrocínio, tem que ser uma troca, filho. Esse é seu compromisso e esse é o dinheiro. E no dia em que ele não atingir o compromisso, desculpa, lá no futuro ele não vai receber salário. Se eu começar a não ir no meu trabalho, eu vou ser demitido e vou perder salário. Se ele, como criança, não entregar o que ele tem que entregar, ele não vai ter a mesada daquele mês, porque sem punição, eu não estou preparando para o futuro, porque o futuro vai punir ele. E aí vem o principal que a gente nunca pensa. Ninguém vai viver no mundo lindo, hipotético futuro, que ele vai ter uma mesada, vai ter uma receita e ele não tem a despesa. Não existe isso. Ele vai ter que pagar a conta de luz, ele vai ter que pagar o aluguel, ele vai ter que comprar comida, ele vai ter. E como que a gente inclui isso? Você vai ter que incluir uma despesa para ele. Só que as despesas legais não adianta, porque você fala, filho, vai lá os seus 50 e gasta como você quer. Beleza, é só coisa legal, porque ele tem a comida, ele tem a cama, ele tem tudo. Ele vai. As partes ruins lá do futuro, quer pagar o aluguel, quer botar comida na geladeira, ele não tem, só vai comprar chocolate, ele vai no cinema, só para diversão, e não é a vida real. Então, o que eu aconselho isso, até por essa educação financeira? Imagina que eu quero dar uma mesada de R$50 para o meu filho. Pô, legal.
Eu vou pegar algo que está na vida dele, que está no dia a dia dele, que gera consumo. E vou ver como ele vem consumindo isso ao longo do tempo. Exemplo. Hoje as crianças gastam muito dinheiro com joguinhos, aplicativos que eles baixam, principalmente jogos que eles jogam online e eles compram crédito online. Isso é a realidade das crianças hoje. Em geral, elas pedem dinheiro para baixar jogos e tal. Então imagina que eu tenho um filho que ele está gastando nessa Apple Store, na Google Play, não importa qual que é o celular, qual que é a marca, o tablet, mas ele está gastando assim por média R$ 30 por mês. Em média, eu falei, pô, na média tá gastando R$ 30 por mês, eu tô pagando para ele baixar esses joguinhos aqui, beleza. Vou intitular a mesada, eu quero dar R$ 50 para ele. Eu não vou dar 50, eu vou dar 80. Se agora você tem mesada de 80, oh, que legal. Não, mas calma. A partir de agora, nada desses gastos aqui que você faz, que na média dá R$ 30, é mais do pai. É todo teu. Qualquer jogo, qualquer coisa que você quiser baixar, vai ser com esses 80. Eu tirei um débito que estava dele, de necessidade dele, que pode ser o jogo, pode ser o cinema, pode ser a saída com os coleguinhas, não importa. Eu tirei algo que ele já usava e que ele estava acostumado a ter esse débito aqui. Ele estava acostumado a ter aquele prazer de todo fim de semana ele vai no shopping com a amiguinha, ele vai no cinema. Beleza, quanto custa isso aqui? Eu dei esse débito de presente e dei o principal para ele, a educação financeira. Porque a partir de agora, essa criança tem um crédito e tem um débito e tem o poder da decisão. Quer fazer a gestão do que entra, ela tem um salário, que ela não pode mexer muito. Quando eu trabalhar na empresa, você não pode aumentar o teu salário num botão, né, Carlos? Você depende de uma série de coisas e essa criança está travada aqui. Onde está a tua gestão, Carlos? Está no quanto você gasta. A gestão dela tá, e aí que está a loucura. Será que a partir de agora essa criança vai começar a aumentar os gastos na lojinha porque ela está tendo esses 50 de crédito, que ela gastava 30 e está recebendo 80? Ou será que vai reduzir? Você vai ver que é bem diferente, porque é comportamento. Então, fica assim, a última pergunta matadora, né? O que o investidor inicial deve fazer, como ele deve fazer, quais as dificuldades ele vai enfrentar, como enfrentar essas dificuldades e, principalmente, uma dica de ativo, enfim, que não pode faltar na carteira, livros, conteúdo, que ele pode estar acessando o conhecimento para desempenhar melhor, né, essa nova experiência de ser um investidor. Muito bom. Perfeito. Então, Carlos, a dica que eu vou dar é uma dica bem simples, mas eu acho que é bem importante. Que a barreira de entrada para falar de investimento, ela é muito baixa. Porque qualquer um pode falar de investimento hoje. Qualquer um pode achar que entende de investimento hoje, né? Se não existe uma faculdade de finanças hoje, uma formação acadêmica de finanças, e também você não tem, para falar de investimentos, não te cobram não só conhecimento, você não precisa ter um conhecimento formal, de uma formação acadêmica, mas também não precisa nem ter tido um bom sucesso de finanças para falar de investimento, né? Eu brinco que se você vai num dentista e esse dentista é banguelo, você fala, peraí, só um pouquinho, esse cara vai cuidar dos meus dentes, mas ele tem os dentes dele banguelo. Vai no endócrino, no professor de preparador de educação física e ele é obeso, você também fica pensando, puxa, mas esse cara vai me ensinar a cuidar do meu corpo, mas ele não cuida do dele. E o preconceito, ele está no olhar, né? É um preconceito que acaba gerando pela profissão que tem as suas exigências, né? Ele vai ensinar algo que ele não sabe para ele, ponto. O finanças é lindo, porque qualquer um ensina. Porque você não precisa mostrar a tua conta corrente. Então, você pode falar, não, eu entendo de investimentos, eu sou uma pessoa bem-sucedida de investimento, né? Porque eu não vou mostrar, porque é sigilo bancário, como é que eu vou mostrar meu dinheiro para ti? Mas eu estou cuidando bem da minha carteira, e eu vou cuidar da tua. Então, você tem uma barreira de entrada muito baixa para entrar, porque eu não vou olhar a formação dele, a mínima que tem agora é a certificação. E o que eu estou falando isso? Onde eu quero chegar? E essa facilidade de todo mundo achar que entende um assunto, né? Ela existe em tudo. E o ser humano, ele tem o caminho mais simples que ele acha, em geral, que é o controle, ter o controle. A gente gosta de ter o controle, né? Então, onde dá para ter o controle, a gente tem o controle. Eu tenho um carro para vender, eu posso muito bem levar lá no cara que vende carro, mas eu vou entrar na internet, eu posso botar para vender o carro e eu vou ter contato direto. Na hora, você não avalia o risco de ter um cara lá que está sequestrando teus dados, você não avalia o risco de estar vendendo muito barato o teu carro, você não avalia o risco de vender para um cara que não está pagando para você. Quando você terceiriza para um profissional
que entende disso, você alivia um monte desses riscos. Quando você vai, por exemplo, você tem alguma dor, estou sentindo uma dor aqui, não sei o que é, umas pontadas, você vai na internet, vai no Google, pega uma vizinha de experiência, toma tal remédio. Sempre tem alguém, todo mundo tem alguém formado em medicina na família, sempre tem. E esse alguém formado em medicina fala, olha, se sentir isso aí, toma isso aqui que é batata, você tem lá, vai lá na farmácia, você compra, se não precisar de receita, você vai lá e se automedica. Mas você não pensa nas consequências que pode acontecer se você é alérgico a esse remédio ou não, se ele pode estar gerando alguma coisa colateral, algum dano. Você não pensa em nada disso. Você vai lá e faz, porque é simples. Você botou na internet, você se automedicou e você toma esse risco. O que é o caminho lógico? Se procurar um médico, vou lá, procuro um médico e faço o tratamento e assim vai. Eu quero preparar o meu corpo. Não? Em geral, o cara começa a fazer uma academia. Vou pagar essa daqui, que eu escolho o aparelho que eu faço. Vai dar um resultado? Vai, mas se eu procurar um preparador físico que vai me dizer o que é melhor para mim, para o meu corpo naquele momento, para o meu objetivo, esse estado vai ser melhor. E por que a gente se auto-regula, auto-medica? Porque é mais barato. É muito mais barato eu botar meu carro para vender do que pagar para um corretor. Ora, vai vender meu carro e vai ganhar esse meu carro. É mais barato eu ir na internet e ver o que é o remédio dessa dor do que pagar uma consulta. Por quê? Porque eu sei qual remédio tem que tomar. É mais barato eu pegar o aparelho e mexer no aparelho do que ficar lá pagando um preparador. O dinheiro é igual. O que o cara faz? Ele vai lá, vai na internet, assiste 3, 4 vídeos, vira especialista em investimento, chega no banco e fala, é aqui que eu quero aplicar. E é isso. Porque é mais barato. E o que é o correto? Ele vai numa instituição séria, num profissional sério e fala, cara, o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro? Esse é o meu sintoma, essas são minhas dores, esses são meus objetivos e me ajuda. E esse profissional vai cobrar dele, é óbvio, como médico, como o cara que vende carro, como o cara que é preparador físico, porque é a profissão dele. Só que não é mais caro, é muito, muito, muito mais barato. Sem contar que você tem uma questão de policiamento da coisa, que é o principal. E você não tem tempo para ficar olhando toda hora se tem mensagem de alguém querendo comprar o carro. E aí você está trabalhando, o cara mandou mensagem querendo comprar o carro, você não viu, você foi ver no final do dia, aí você entra em contato com o cara fala, puta, já comprei outro carro, obrigado, estou pro próximo. Você não teve tempo de ir lá na farmácia buscar o remédio e tal, e ver se o teu sintoma, se passou, você toma um remédio, como está a tua saúde, você toma um remédio e espera que está melhor. Você não faz acompanhamento da balança todo dia, não tem alguém perguntando quantos quilos você perdeu, você não tem isso. Porque o teu único ativo é um só, tempo. E você tem que dedicar com a tua família, você tem que dedicar ao teu trabalho, você tem que dedicar ao teu dia a dia, a outros fatores que te preocupam muito mais. Por que raios você vai tirar o tempo da tua família, o tempo do teu trabalho que está dando certo, que você está investindo é porque o teu trabalho está dando certo. Você vai tirar o tempo dele para ficar cuidando da carteira de investimento? Com que conhecimento você vai fazer isso? Você não tem tempo para fazer isso. E se tu tem tempo, é uma alocação ruim. Você está tirando da vida da tua família para ficar, não, só porque eu estou cuidando dos nossos investimentos. Para quê? Cuida desse trabalho teu que está dando tão certo que você está conseguindo aplicar. Faça com que ele consiga aplicar cada vez mais. Procure um especialista. Procure alguém que vive isso 24 horas, que tem mais experiência e que vai estar cuidando do teu dinheiro. Vai ter uma cobrança? Tudo tem uma cobrança na vida, mas ela é tão pequena perto desse benefício que te permite concentrar no que faça sentido na tua vida, que é o teu trabalho e a tua família. Sensacional esse bate-papo. E isso, complementando isso que tu falou, né? Assim, o quanto é importante o nosso futuro, né? O quanto é importante, talvez até uma economia de uma vida toda, ou de uma herança que os nossos familiares nos deixaram, né? Então, o quanto é importante a gente confiar num especialista. Então, essa realmente é a nossa dica de ouro. Muito obrigado. Foi um prazer te conhecer, é um prazer conversar contigo. Aprendi muito, né? A gente sempre tem espaço para um aprendizado. Pode ter certeza, eu tenho essa certeza de que a gente vai impactar muitas vidas e a gente vai liberar o potencial de muita gente com essa entrevista. Muito obrigado, fundo do coração. Espero te ver pessoalmente e em breve. Muito carinho, estou muito honrado de ter participado desse episódio do PilaCast aí, né? O conteúdo que eu falei de coração. Eu espero que possa ter tocado e ajudado, principalmente, muita gente nesse projeto sensacional, né? Que é o PilaCast.
E aí fica a dica, né? Para que as pessoas possam juntar os seus pilas e essas dicas de graça nesse videocast. Então, muito obrigado, honrado, obrigado, agradeço a toda a família Sicredi aí, e a gente se encontra aí, quem sabe, nos próximos episódios, daqui a pouco falando de outras coisas também, e mais sucesso e vida longa para o PilaCast.